Olá, amados, graça e paz. Sejais conduzidos pelo Espírito Santo. Sejais fortalecidos segundo aquele que é do alto, que nos capacita, nos fortalece. Aquele que dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. A palavra diz que ele é aquele que a sua verdade é um escudo e broquel. Bem-aventurado aqueles que depositam a confiança no Senhor, que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há. Aquele que por ele tudo se formou e sem ele nada do que tem havia sido feito. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que é o conselheiro, aquele que é o príncipe da paz, o Shalom. O Shabat que alcançou o repouso do Senhor por trabalhar de segunda a domingo, por perseverar nas obras da qual ele disse: não falo de mim, mas falo daquele que me enviou, e ainda que falo de mim, o meu testemunho é verdadeiro, porque ele, o Pai, é um, e todo aquele que está sendo conduzido segundo o Espírito Santo está nele. Aquele que tem o Filho, ele tem o Pai, assim como aquele que nega o Filho não tem o Pai. Assim como ele já dizia aos religiosos da época: se vós estivessem me conhecendo, conheceríeis o meu Pai, porque falo aquilo que ele me ensinou. Ele é aquele que desde antes mesmo das obras mais antigas, sim, antes que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas no abismo e o Espírito pairava sobre as águas, ele já estava no seio do Pai, gerada sabedoria. E ele é aquele que nos concede esta sabedoria pura. Ele é aquele que, aonde há essa revelação, a libertação, a cura, a verdade, da qual de graça recebemos, de graça ofertamos dia após dia. Estamos aqui para servir, assim como ele nos dá o exemplo, sendo sempre conduzido pelo Espírito Santo, quando com 12 anos no meio dos doutores da lei que ficavam admirados, e a palavra diz que ele crescia no Espírito Santo. E assim nós sabemos que está escrito que ele cresça e que a gente sempre esteja diminuindo, como ele nos ensina. O menor que está a servir, ele é grande no reino dos céus. Mas também o que se faz grande, ele é pequeno no reino dos céus. Por isso ele se opõe aos arrogantes, concede graça aos humildes. Esta é a herança daqueles que perseveram, onde a palavra diz que aqueles que estão segundo os conduzidos pelo seu Espírito são abençoados nas regiões celestiais em Cristo. Co-herdeiros em Cristo, herdeiros em Deus, livre de toda maldição. Ele nos livra do tentador, persevera dia após dia, segundo a verdade, que é um escudo em broquel, e ele ainda dá ordem aos anjos ao nosso respeito. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, mal nenhum nós tememos. A sua vara e o seu cajado nos consolam. Ele é aquele que prepara uma mesa diante dos inimigos, dos adversários. Ele é aquele que, agindo ele, ninguém impede. Ele é aquele que tudo opera e executa. O grande eu sou, aquele que, agindo ele, ninguém impede. Ele tudo opera e executa segundo a justiça, a equidade, a imparcialidade, exerce o direito. Aquele que julga, do qual o Pai não julga, mas lhe concedeu o julgamento. E ele disse: toda planta celestial que não foi o meu Pai que plantou, ele arranca. Sim, porque o Pai nos atrai até ele, enviando o Santo Espírito em nome de Jesus, do qual há remissão pelos pecados, batiza com fogo, do qual há unção que despedaça todo jugo. E assim ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquele que disse: não se turbe o vosso coração. A casa do meu Pai há muitas moradas, senão não vos teria dito: não vos deixarei órfãos,
Ele disse quando ali os discípulos que seriam feitos apóstolos antes dele passar ali pela morte e cruz e ressuscitar ao terceiro dia e fazer as suas aparições há cerca de 40 dias. Como saberemos para onde vais? E ele disse, o Espírito do qual não me detenhas, o Espírito do qual o Pai enviará em meu nome, vos conduzirá aonde ele nos conduz, a estar nas atitudes de justiça juntamente com a fé, da qual os anjos que são ceifeiros vão nos buscar, onde o Espírito, o corpo volta para o pó, o Espírito vai para o Hades, a morada dos espíritos mortos, afastados de Deus eternamente, e a alma da qual aguarda o grande dia, aonde estão os registros daquilo que se produziu, aonde deve ser sempre obras de justiça e a fé somente no único mediador, Jesus Cristo, aquele da qual ele dirá, vinde benditos do meu Pai, aqueles que foram conduzidos pelo Espírito Santo, que comunica ao pneuma, o Espírito, o fôlego de vida, e nós alcançaremos as regiões celestiais. Mas que também há um lugar preparado para os filhos da desobediência, os incrédulos, os mentirosos, os idólatras, as imoralidades sexuais, aqueles que seguem nas orgias, nas fornicações, nos adultérios, os incrédulos, os mentirosos, nenhum destes herdarão o reino dos céus, aqueles que envolvem glutonarias, bebedices, nenhum herdará, não haverá impuros, se não arrependerem-se e perseverarem, segundo aquele que nos purifica e nos santifica. Não há expiação pela culpa dos pecados, se não for através daquele sangue precioso, a água transformada no vinho novo. Seu Espírito está pronto e capacitado para toda obra, para nos purificar para a remissão dos pecados, para perseverar como nova criatura, onde novas são as atitudes e não retrocede como outrora, uma mente não com uma mentalidade carnal da qual éramos, mas como mente de Cristo, onde o coração está sempre a fazer a expiação pela culpa dos pecados, sendo purificado, e os rins, que é o caráter, sendo aprovados para aquele grande dia. E assim perseverar em mais um dia, buscando aquele que é do alto, aquele que ama o mundo e que há no mundo, não conhece nem ama aquele que o pode o salvar, mas aquele que se arrepende dos seus maus caminhos, encontra a vida com abundância e vida eterna, porque ele não divide, mas compartilha um coração contrito e arrependido, a honra, a glória e a imortalidade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.